Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Lucrei 3x Consultórios, mão na massa, comigo aqui, Alexandre Cacós. Estarei com vocês hoje trazendo um tema aqui bacana para vocês, mais um conteúdo aí de muito valor aí para os consultórios, de uma forma geral. Então, toda vez que nós falamos de consultórios, nós estamos falando de consultórios odontológicos, consultórios médicos, né, para os nutricionistas, nós estamos falando também para os psicólogos, terapeutas, então todos os consultórios. E também nós estamos falando para as clínicas estéticas também, ela pode pegar esse conteúdo que vai ser um conteúdo de muito valor para vocês. O que nós vamos trazer hoje para vocês, né, para nós trazermos aqui um assunto bem pertinente para vocês, que é quais são os inimigos, né, do lucro do seu consultório. Então nós vamos falar bastante hoje de quais são os inimigos aí do seu consultório. Então, para isso, eu vou aqui trazer, né, vários inimigos e como combatê-los, esses inimigos. Então, é isso que nós vamos fazer no dia de hoje, tá, pessoal? Então, esse é um conteúdo que eu espero que ajude vocês aí no final. Então, fique comigo até o final, que nós vamos trazer aí um conteúdo de muito valor para todos vocês. Eu gostaria aqui, né, de já colocar aqui para vocês um pouco, né, desse conteúdo, e eu sempre gosto de falar, né, do que esperar desse conteúdo, né? Então, esse conteúdo nós vamos buscar identificar, então, aqui, né, quais são os inimigos aí do seu consultório, como eu falei, e como combatê-los, né? Então, esse é o grande ponto aqui que nós vamos trabalhar hoje aqui no consultório. Outro ponto que nós vamos falar, gente, né, e o que não vamos falar, né? Ou seja, às vezes o pessoal me pergunta sempre, Alexandre, eu vejo que você coloca lá seus conteúdos e sempre você fala o que não esperar desse conteúdo. Exatamente, porque nós queremos já alinhar as expectativas do conteúdo que nós gravamos aqui para vocês. Então, eu sempre comento a mesma coisa, quase sempre. Não dá para esperar desse conteúdo que a gente vai conseguir esgotar, né, todos os assuntos pertinentes a essa situação dos inimigos. Porque nós vamos citar aqui praticamente quase todos os inimigos, a gente não vai conseguir falar de como combater cada um desses inimigos, tá, pessoal? Então, esse é um pouco disso que eu quero passar aqui para vocês. Outro ponto que eu sempre gosto de trazer aqui, né, para vocês é quais são as oportunidades desse conteúdo. Quando você aprende quem são os seus inimigos, é muito mais fácil combatê-los quando você não tem o conhecimento de fato de quem são os seus principais inimigos aí. Então você precisa sim, né, combater os inimigos do seu lucro, né, para que o seu consultório ele se torne um consultório altamente rentável e ele seja o investimento mais rentável que você possa ter. Eu sempre comento também isso aí aqui com o pessoal, com a minha equipe, que fazer um consultório, gente, o profissional ele tem que entender que antes dele ser um médico, antes dele ser um dentista, um terapeuta, que tem lá seu consultório, um nutricionista, por exemplo, né, ele precisa ser um empreendedor. Ele tem que entender que ele precisa empreender. E ele precisa aprender, né, como empreender. Né? Por isso que ele vai precisar de um método. Por isso você precisa de um método aí. Um método que possa fazer você ganhar o jogo, que possa fazer você ganhar o jogo do resultado. Você seja realmente, né, um profissional que tenha muito mais do que sucesso. Você seja um profissional que entregue valor. Tanto valor para os seus pacientes, como valor para você também. Esse é o grande ponto que a gente vai trazer aqui hoje. E para isso, gente, você vai precisar de um método, você vai precisar de uma metodologia. E eu e a minha equipe, nós fizemos um trabalho muito bacana, que nós fizemos aí uma análise de mercado para analisar o que se tem hoje no mercado para ajudar os profissionais de consultórios, que têm aí os seus consultórios, profissionais da saúde, que têm o seu consultório, né? Identificamos alguns cursos, alguns treinamentos que ajudam esses profissionais a melhorarem aí os seus resultados. E o que nós percebemos? Que tudo que se tem hoje no mercado, praticamente ele ajuda a resolver uma parte e não ajuda a resolver um todo. Então, ou seja, não tem uma metodologia hoje no mercado que é uma metodologia que venha te ajudar de uma forma geral. Porque quando a gente fala de melhorar o faturamento do seu consultório, isso melhora sim o lucro do seu consultório, melhora. E é um ponto muito importante, né, para todos os consultórios, mas não é o suficiente. Por entender que não há no mercado, né, um método, né, completo para isso, eu e a minha equipe, nós elaboramos aqui uma fórmula que nós chamamos de fórmula 3x mais amplificada. O que vem a ser essa fórmula 3x mais amplificada e por que ela ajuda e por que ela é exclusiva do mercado? Ela é exclusiva do mercado porque nós vamos buscar essa fórmula das grandes corporações do mundo.
A gente vê sempre, né, o mercado financeiro, ano após ano, falando do lucro que essas empresas conseguem aumentar todos os anos. Então, nós fomos investir nosso tempo para verificar o que de fato essas empresas fazem, né, para que elas tenham resultado todos os anos, né, quase sem exceção todos os anos. Eu, como executivo de uma empresa, de algumas empresas, eu apliquei esse mesmo método. Esse método ele foi totalmente positivo. Para vocês terem uma ideia, no prazo de 10 anos, eu aumentei, junto com a minha equipe, aonde eu trabalho, o resultado em 37 vezes. Isso mesmo, o resultado aumentou em 37 vezes em 10 anos. Imagina você, tem um lucro de 100 mil reais no ano, e você conseguir, em 10 anos, seu lucro chegar a 3 milhões e 700. Imagina uma coisa, fazendo essa analogia, essa comparação para você. Então, ou seja, a fórmula, ela tem um mecanismo que não é simplesmente uma fórmula financeira. Por isso que ela faz realmente o resultado aumentar muito mais do que vocês imaginam aí. Então, nós traduzimos essa fórmula para os consultórios odontológicos, os consultórios de uma forma geral, né? Os consultórios médicos de uma forma geral. Então, essa fórmula, ela tem a capacidade de potencializar o lucro do seu consultório. Só que eu defendi junto à minha equipe que não era suficiente a gente resolver, né, as finanças do consultório. A gente precisava também ajudar os profissionais a resolver as suas finanças pessoais. Por isso que a fórmula ela chama fórmula 3x mais amplificada. O 3 na fórmula, porque a gente aumenta de maneira constante o seu resultado em 3 vezes mais. Então é isso que a gente vai fazendo, né, o período que a gente vai aplicando a fórmula com vocês. Então a fórmula ela vai potencializar. Se a gente ajuda você a melhorar o resultado do seu consultório, isso vai dar mais lucro. Aí a pergunta que vem, Alexandre, o que eu faço com o lucro? O que eu vou fazer com o dinheiro? Então, a gente tem toda uma metodologia de ensinar vocês como fazer o dinheiro trabalhar para vocês e vocês começarem a alcançar a tão sonhada independência financeira. Você ter mais tempo para sua família, você ter 2 férias por ano, você conseguir realizar todos os seus sonhos e ainda ter uma reserva financeira que beneficiar lá na frente para que você possa ter ali a sua independência financeira. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas Alexandre, eu estou endividado. Nós pegamos a parte financeira, nós temos um profissional do mercado financeiro, que a gente traz aqui para nos ajudar, né? Ele faz também todo o treinamento aqui, que é o Guilherme. O Guilherme, ele ensina como você sai da dívida, né, para a sua independência financeira. Ele faz isso do zero, ele ensina os profissionais a fazer isso do zero, mas buscando isso para o público dos consultórios. Então a fórmula traz exatamente esse benefício. E vocês vão perceber que a fórmula ela é tão poderosa porque ela vai não ser uma fórmula financeira, ela é uma forma de gestão. Então vamos seguir um pouquinho mais adiante. Então essa oportunidade de vocês aprenderem uma fórmula, a identificar quem são os inimigos, né, do seu consultório. E uma coisa também bem importante, que eu estava me esquecendo, minha equipe está me lembrando aqui, agradeço aí a minha equipe, eles estão me lembrando o seguinte, que quando a gente aplica a fórmula, por que ela de fato ela faz o consultório vencer? Porque quando as empresas, as grandes corporações, elas estão, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, de uma guerra. Uma guerra, o que acontece? Quando você está numa guerra, você tem que atacar, né, o inimigo por todos os lados, né? Por isso que existe marinha, por isso que existe aeronáutica e por isso que existe o exército. Então você ataca o inimigo por todos os lados. E a fórmula é exatamente essa. As grandes corporações, quando ela vai atacar, né, ela tem vários inimigos, né? O inimigo dela também baixo faturamento, né, baixa quantidade vendida. Então, às vezes o marketing que não é feito, produto que ainda não é reconhecido. Então, tem o inimigo do custo, né? Custo que aumenta. Tem o inimigo de, às vezes, terá um investimento que ela fez, um equipamento que está ocioso. Então, ela tem também vários inimigos. O que ela faz? Então, ela faz, né, a batalha dela em todas as direções. E a fórmula é exatamente essa. Então, eu não ensino vocês simplesmente a ganhar o jogo no faturamento. Vou ensinar vocês a ganhar o jogo no faturamento. Quero ensinar vocês a ganhar o jogo nos custos, né, nos gastos. Quero ajudar vocês a ganhar o jogo também na parte do investimento de vocês. É essa parte que a gente faz muito bem feito aqui, tá? Então, por isso que a fórmula ela é uma fórmula completa. Então, ela não é uma fórmula que ela olha apenas uma variável. Então, essa é a ideia. Então, vamos lá.
Aí vem sempre as objeções, né? Por que os consultórios, às vezes, não querem aprender a fórmula de jeito nenhum? Pelo seguinte, gente, porque os donos de consultórios, eles acham que sua especialidade é suficiente para eles terem sucesso. Eu vou falar que aqui eles acabam negligenciando a necessidade de ter gestão. Gente, hoje, a concorrência que nós temos no mercado, todos os anos, né, outros profissionais chegando no mercado, então isso que acontece faz com que a concorrência aumente e aí você tenha que competir cada vez mais. Você tem que cada vez mais ter nome, cada vez mais você tem que buscar autoridade naquilo que você faz. Então, hoje, achar que sua especialidade é simplesmente suficiente para se ter resultado, a resposta é: vocês estão enganados. Hoje, você precisa aprender uma coisa chamada gestão. Então, é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Entender quem são os inimigos, quem corrói os seus lucros. Achar que para aprender gestão é necessário um curso de administração. Né? Achar que aprender gestão é fazer uma pós-graduação na área de gestão. Gente, eu sou professor há mais de 24 anos. Gente, eu vejo muitos alunos chegam na faculdade, né, na pós-graduação, querendo fazer um curso de gestão, de controladoria, da área médica, né, odontológica, da saúde, querendo fazer um curso para poder melhorar ali as suas finanças. E só que ali vai ter um monte de disciplinas que elas não vão ajudar você em nada. Então, ou seja, não precisa, gente. Não há necessidade hoje de você fazer um curso de gestão, administração, né, na faculdade, 4 anos, 1 ano e meio na pós-graduação, para você aprender hoje finanças, né? De consultório, aprender a liderar gente, pessoas. Não precisa disso. Não ter tempo para se preparar para a gestão do consultório. Isso é uma objeção muito grande, gente. Eu tenho conversado, a gente faz consultoria com os consultórios e a gente vê que a maioria dos profissionais, eles não reservam tempo para, né, fazer a gestão do consultório. Outra objeção, que não quer aprender gestão do consultório, não quer aprender porque acha que a solução está na mão de terceiros, está na mão de um consultor, está na mão do contador. Quantas vezes, aqui eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês, uma vez eu quis dar um curso, gente, gratuito, fazer um conteúdo gratuito também para profissionais, né, da área odontológica. Eu fui até o sindicato para fazer esse curso. Sabe o que o pessoal me falar? Vocês vão assustar. Eles falam assim, a gente não precisa, porque tem os contadores que cuidam. Gente, eu sou de formação de contábeis. Eu vou falar o seguinte para vocês, não faz esse trabalho para vocês. Sabe por que não faz, gente? Geralmente os escritórios de contabilidade têm 200, 400 clientes. Você acha que o contador ele vai se preocupar em resolver a sua solução? O máximo que o contador vai fazer é recolher seus impostos de maneira adequada. É isso que o contador vai fazer. E muitas das vezes o contador não vai nem verificar a questão se você está enquadrado na tributação correta ou não. Então, isso é um ponto que você tem que se preocupar. Não adianta deixar na mão de terceiros. Se deixar na mão de terceiros, pessoal, a coisa não funciona, a coisa não anda. Deixar, às vezes, o consultório na mão lá do seu sem treinar, sem acompanhar, a coisa não anda, a coisa não funciona. E não entender, gente, que o empreendedor inteligente enriquece bem mais. Quando você começa a se transformar num empreendedor inteligente, usar, por exemplo, a fórmula 3x mais amplificada, ela vai te levar a lugares muito mais longe. Imagina, gente, hoje você tem um faturamento lá, tem um lucro, e você consegue ampliar esse lucro em 3 vezes mais. Imagina quanto isso vai fazer sobrar de dinheiro, quanto isso vai melhorar a sua vida financeira. Então, em todos os outros sentidos, a independência financeira. Então, por isso, gente, que é muito importante, né, você realmente aprender finanças. E aqui eu quero falar um pouco, né, de quais são os principais inimigos que tem aí um consultório, tá, gente? Então, aqui, esses inimigos, eu vou aqui, deixa eu passar aqui uma tela para vocês, que é uma tela que eu acho bem importante, tá? Então, aqui eu vou... Então, deixa eu abrir aqui. Eu quero que vocês me acompanhem, que eu vou colocar uma tela aqui para vocês. Ó, tá lá a tela, né, gente? Então, vamos dar uma olhada quem são os principais inimigos aí do consultório de vocês, do lucro de vocês, né? Primeiro inimigo, gente, que a gente quer falar aqui é esse inimigo aqui, ó. Então, primeiro inimigo é poucos pacientes. Quantas vezes eu vejo, né, as empresas de consultórios que nós aí auxiliamos, ajudamos, treinamos, né? Eles falam, Alexandre, a minha dificuldade é poucos pacientes, principalmente para os profissionais que estão começando. Os profissionais que estão começando, gente, isso é
é uma questão que faz com que não tenha lucro, né? Poucos pacientes, principalmente quem está começando. Preços baixos, gente. Também aqui vai muito em direção a quem está começando. Quem está começando, ele acha que o caminho para ele é começar com preço baixo. Porque se ele não tiver preço baixo, ele não vai atrair pacientes. Aqui eu acho que é um risco muito grande, que a gente faz na forma, ela trabalha muito com a questão mercadológica, questão do marketing. Gente, preço é uma questão, é uma psicologia que você tem que aprender a trabalhar com preço. Eu sei que aqui a maioria dos profissionais acha que preço baixo ganha jogo. Eu vou falar que, além de não ganhar jogo, você pode até afastar paciente. Porque quando você faz preço baixo, né, muitos pacientes, eles acham que o preço baixo arremete serviço de má qualidade, serviço ruim. Olha só, gente. Então, isso é mercadológico. E tem muitos, né, profissionais entrando nessa armadilha. Transformar o serviço em commodities, gente. Muitos profissionais hoje, eles transformam seus serviços em commodities. Né? Por que serviço em commodities? O que é uma commodity, Alexandre? Commodity é aquilo que eu compro em qualquer lugar. Eu não preciso fazer pesquisa. Então, ou seja, commodity é aquilo que passa a não ter valor. Então, acaba não tendo valor. E como eu faço para aquele... daqui a pouco eu vou falar como você consegue quebrar a questão da commodity dentro do consultório. Então, esse é um grande ponto, gente. A gente vê muitos serviços hoje sendo transformados em commodities. E aí, aquela pessoa que vai comprar seu serviço, ele não valoriza o seu serviço. Ele não valoriza. Ele vai até o seu serviço por uma questão de comodidade, né? Que é mais perto, que é mais fácil, que é mais acessível. E ele não pode ter isso na cabeça dele. Então, a gente vai falar, isso é o inimigo do lucro, gente. Transformou o serviço de commodities, perdeu valor. Perdeu valor, preço baixo. Preço baixo, perde paciente muito facilmente. Outro ponto, não saber precificar, gente. Quantos consultórios, quantos profissionais não aprendem isso na faculdade? Não aprendem como fazer uma precificação correta. Não aprendem que preço tem que pagar os impostos, tem que pagar os custos, tem que pagar as despesas, tem que pagar a depreciação do consultório e, além de tudo, tem que sobrar lucro no bolso. Né? Lucro, né, que possa remunerar o profissional, remunerar o capital investido. Isso, pessoal, isso que é você saber precificar. Então, a gente tem conteúdos que nós vamos ajudar vocês nesse sentido também. Outro inimigo do consultório, não saber vender serviços. Porque, às vezes, o profissional, ele é médico, o profissional é o dentista, ele é o terapeuta, o profissional é o psicólogo, o profissional é o nutricionista, e ele tem dificuldade de vender o serviço dele. Né? Então, gente, hoje, o empreendedor, ele precisa ser vendedor. Então, você vai precisar saber vender. Você vai precisar saber ter técnicas de vendas. Baixa retenção de paciente, gente. Então, por que será que tem muita baixa retenção de pacientes? O paciente entra, faz o serviço e não volta mais. Não retém paciente. Então, isso é o inimigo também do resultado do consultório. E aqui a gente vou falar daqui a pouco como que isso acontece, por que acontece. Inclusive, eu tenho um conteúdo específico que eu falo aqui da baixa retenção de pacientes. Um conteúdo específico que está lá no nosso canal também. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, né, nesse conteúdo. Gente, outra coisa, alta concorrência. Hoje tem muita concorrência, né? Os planos de saúde concorrem com os consultórios, fazendo preços lá embaixo, né? A gente sabe disso, né? Então, além da alta concorrência, que a gente vai falar aqui, né? Tem hoje muitos, né, consultórios que eles fazem parte, né, do convênio, aí dos grandes convênios, né, dos planos de saúde, que pagam preços lá embaixo. Isso destrói muito o resultado, gente. Não saber lidar com pessoas, gente. Quantos profissionais, eles olham para mim e falam, Alexandre, eu não sei lidar com pessoas. Meu, se você não sabe lidar com pessoas, você vai lidar com paciente. Se você não saber lidar com paciente, meu amigo, você está morto. Seu consultório não vai ter resultado, seu consultório não vai ter sucesso. Você precisa aprender a lidar com pessoas. Tem treinamentos para isso. Na Forma 3x+, a gente ensina como lidar com pessoas. A gente ensina como você encanta pessoas. A gente ensina como você fica até mais simpático. A gente ensina tudo isso lá, porque a gente entende que isso é muito importante, gente. E saber lidar com pessoas, não é só saber lidar com pessoas, com os pacientes, é lidar com as pessoas internas também. É treinar uma equipe de alta performance. Nós temos toda uma montagem dentro da Fórmula, né, como ensinar as pessoas a ter alta performance. Alexandre, mas por que isso? Porque a gente traz a Fórmula, gente, de novo, ela não veio, né, somente da nossa cabeça, da nossa adaptação. Nós estamos trazendo essa Fórmula porque se aplica nas grandes corporações do mundo.
Por isso que ela tem que treinar pessoas. A gente tem que se preocupar com o ser humano. Então, esse é um grande ponto. Segundo, falta de agilidade, gente. Hoje, o mundo pede agilidade, o mundo pede rapidez. Quando a pessoa quer marcar uma consulta, às vezes a consulta é de urgência, ela pede agilidade. A agilidade faz o jogo ganhar. Então, esse é um grande ponto que faz, né, a gente ganhar dinheiro. Não tem um nome consolidado no mercado, gente. Isso também faz realmente um inimigo grande do lucro. Você vê quanta coisa, gente. Outra coisa também, impostos altos. Quantos, né, profissionais reclamam com a gente? Alexandre, os impostos são muito altos, os impostos comem boa parte do que eu ganho. Então, tem muita gente, e tem muitos profissionais, gente, que ele entra qual armadilha? Ele acaba deixando de pagar imposto. Ele começa a querer deixar de pagar imposto. Gente, aqui nunca vai ensinar vocês a deixarem de pagar imposto, sabe, gente? Porque tem meios de você fazer um planejamento tributário adequado, legal, e você pagar menos imposto. Então, a fórmula ensina isso também, né? A gerenciar, a fazer um planejamento tributário. Falta de engajamento da equipe, gente. Por que a equipe não é engajada? Por que as pessoas não são motivadas no consultório? Por que a secretária não atende bem os seus pacientes? Por que a secretária hoje não ajuda a vender o serviço? Então, falta de engajamento. O outro profissional que está lá, às vezes você contrata as parcerias, por que a parceria não tem comprometimento dentro do consultório? Então, de novo, a gente volta naquele patamar que eu estava falando, de aprender, né, fazer uma equipe de alta performance. Então, falta de processo de gestão, gente. Quantos consultórios perdem muito dinheiro por falta de gestão de processo? Por falta de processo de gestão, é fundamental que vocês tenham isso aí. Não saber lidar com finanças, gente. Para ganhar jogo, para ganhar lucro, para melhorar lucro, eu preciso aprender a lidar com finanças, eu preciso fazer contas, né? E contas básicas, gente, não são contas complexas. Não precisa ser um engenheiro financeiro para poder fazer, né, um consultório rentável, lucrativo. É aprender a fazer as contas básicas. Outro ponto também, misturar finanças pessoais, gente. Quantas vezes que a gente vai fazer nossas consultorias, chegamos lá, os profissionais misturam as contas pessoais, né, pessoais com do consultório. Meu, vira uma mistura e ele não tem controle de nada. Então, ele passa a não ter controle e aí das finanças. E deixar as finanças na mão de terceiros, como eu falei, né? Há uma objeção muito grande de aprender a fazer gestão do consultório, que deixa, né, a gestão na mão de terceiros, deixa a gestão na mão do contador, deixa a gestão na mão às vezes até do advogado, deixa a gestão na mão de um consultor, gente, não vai funcionar. Gente, pense assim, meu, se você quer fazer a coisa virar, é você que tem que fazer a coisa render. Está em suas mãos, né? Não conhecer em detalhes os gastos do consultório. Quantas vezes eu chego lá para o consultório, pergunto às vezes para o profissional qual é o gasto do aluguel. Geralmente ele sabe. Aí eu vou descendo, né, os gastos, aí ele começa a olhar para mim, não sei, Alexandre. Então ele tem que verificar, ele tem que então ter os gastos na ponta do lápis, gente. Aquilo que não se gerencia, não se controla. Essa é a palavra. E aquilo que não se controla, você gasta e você não agrega valor a quem você tem que agregar, que é lá os seus pacientes. Então, você tem que agregar valor para os seus pacientes. E outra parada aqui, né, gente? Não investir na questão do marketing, né? Tem muitos profissionais que acabam não investindo na questão do marketing. Então, isso também é um ponto que acaba atrapalhando demais o consultório. E qual que é o jeito errado de fazer toda essa parada? Eu já descobri, então, eu mapeei aqui, né, a maioria dos inimigos do lucro do consultório, e aí a gente vai vir agora e vai falar assim, Alexandre, e qual é a parada aqui para a gente, o que são as objeções, né? Objeções nós falamos, e qual que é o jeito errado de fazer tudo isso acontecer, de eu combater, né, os principais inimigos do lucro aí. Como eu faço aí? Então agora eu vou aqui, né, voltando aqui a tela com vocês, eu vou falar exatamente isso, gente. Qual é, né, o jeito errado de pensar sobre esse tema, de realizar, né, o ataque, né, contra aí os inimigos do lucro. Primeiro, gente, achar, né, que todos os problemas financeiros do consultório é por questão externas. Quantas vezes eu chego no consultório, às vezes o profissional fala para mim, Alexandre, mas a questão é externa, é a economia, a questão é o governo, a questão é a política, a questão é o concorrente, a questão é o sindicato, né, a questão são as pessoas que não reconhecem o meu trabalho. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso aí? Isso é o jeito errado, gente, de combater, né, aqui, né, os inimigos, né? Então, ou seja, ficar achando que as coisas estão externas e não tem nada para você fazer internamente. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso também, né? Também as questões, gente, às vezes muitos, eles falam,
que as questões financeiras, as dificuldades financeiras do consultório se dá muito por questões da alta concorrência. Isso é verdade? É, mas totalmente verdade? Não. Você pode fazer um monte de coisa aí dentro do seu consultório, né? Você pode preparar a equipe, você pode motivar as pessoas, você pode encantar os pacientes, gente. A gente trabalha aqui, né, com o encantamento Disney dos pacientes, né? A gente gosta muito do Instituto Disney, porque ele ajuda a vocês encantar os pacientes de uma forma totalmente diferente, agregando valor e deixando que o seu serviço não se transforme numa commodity. Né? Quando você encanta, gente, porque qual que é a grande diferença, né? A gente fala dos serviços, né? A grande diferença dos serviços vai ser a forma que você cuida do seu paciente, a forma que você encanta o seu paciente. Ali estará a grande diferença que você poderá trazer aí para os seus pacientes. Inclusive, a gente vai falar o jeito correto de fazer o tema, mas já me adiantando um pouco, é o jeito, quando se fala assim, o preço é alto, como que eu minimizo o preço alto na cabeça do meu paciente? Encantando o meu paciente, entregando um serviço de valor para o meu paciente. Muitos pensam, o sucesso do meu consultório depende da minha especialidade. Não, o sucesso do seu consultório depende da entrega de valor que você está dando para o cliente paciente. Essa é a ideia. Ah, Alexandre, a falta, né, de lucro é porque os preços são baixos demais. Né? Muitas vezes falam isso, de novo, preço baixo. Depende, né? Por que seu preço é muito baixo? É porque você não está entregando alguma coisa de valor. Porque você entrou na rota do preço, você entrou numa armadilha do preço baixo, você não entrou na armadilha de fazer o ticket baixo do seu consultório. Gente, isso é um erro demais. Muita gente associa a falta de lucro a preço baixo. E aí a pergunta que sempre eu faço, né, para os consultórios, mas como que você pode aumentar o lucro? Ah, não tem como, a concorrência é alta. Claro que tem como, gente. Nós temos ferramentas para isso. Né? A falta de lucro é porque eu pago muito imposto. Quantas vezes eu ouço isso também, né, dos profissionais? Paga muito imposto, mas tem planejamento tributário, gente. Vocês podem fazer planejamento tributário e pagar muito menos imposto que vocês imaginam. Então, o planejamento tributário ele é fundamental de vocês fazerem, realizarem o planejamento tributário. A fórmula, para vocês terem uma ideia, ela traz para vocês uma maneira de vocês fazerem o planejamento tributário de uma maneira adequada, de uma maneira que vocês paguem muito menos imposto, gente. Né? Muita gente, né, às vezes, faz os nossos treinamentos. Né? Eu já ouvi um consultório, né, me falar o seguinte, falei, Alexandre, eu acabei quase assim, pagando o curso de vocês, né, muito mais rápido do que eu imaginava, só com planejamento tributário. Então, é só para vocês terem uma ideia. Ah, não tenho lucro, né, porque os meus gastos são altos demais, né. Gente, gasto alto demais é questão de gerenciamento, gerenciar gasto. Então, é que nem nossa casa, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, sempre a gente vai achar que o gasto é alto demais. Então, existe procedimento, existe processo para a gente realizar, para a gente fazer com que os gastos caiam. Ah, o lucro não aparece porque os meus colaboradores são ruins demais, não ajudam o consultório. Quantas vezes eu já ouvi isso aí? E aí, por que será que eles são ruins demais? Né? Quando você paga, será que eles têm recompensa no lucro? Será que tem um bônus no resultado? Tem ou não tem? Ah, Alexandre, não dá para pagar. Meu, sabe aquele pensamento, gente, que às vezes a gente tem que colocar, né, o planejamento. A gente vai falar muito disso, né, que é um jeito de fazer as coisas, gente, é ter plano. É ter plano de negócio. Ele é fundamental que o plano de negócio aconteça. Achar que o controle dos gastos é somente para as grandes empresas. Eu já vi isso aí, gente. Às vezes os profissionais reclamarem comigo, falar, Alexandre, mas gerenciar gastos, gerenciar os impostos, gerenciar pessoas, treinar pessoas, né, fazer isso que você está falando, investir em marketing, isso é para grandes empresas, grandes corporações. A gente é pequeno. Gente, o pequeno é muito mais fácil fazer toda essa parada. Uma empresa grande, gente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, sem passar por várias aprovações, às vezes demora meses para você aprovar, né, algumas reduções, às vezes demora meses para você fazer um plano de negócio. Enquanto a pessoa sendo pequena, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico a pessoa fazer algo nesse sentido, tá, gente? Então, agora nós vamos para o jeito, né, correto de fazer, né, o combate aí aos, né, aos inimigos do lucro, né, gente? Então, a gente vai passar para vocês aqui como é o jeito correto de lutar contra os inimigos do lucro. Primeiro, né, gente, preciso aprender a encantar os meus pacientes. Né? Então, essa perda de faturamento, né, baixo pacientes lá no consultório, é aprender a encantar os meus pacientes para torná-los fãs. Gente, tem fã de tudo, tem fã-clube de tudo.
Você precisa botar na sua cabeça que, por isso que o Instituto Disney, eles ensinam muito isso, gente, é como você transforma a marca do seu consultório, né, que todo mundo olhe para a marca do seu consultório se transforme num fã do seu consultório. Quando você transformou, né, os seus pacientes em fã e não mais em clientes, você passa, né, a ter um paciente que ele vai vender o seu serviço. Ele passa a vender automaticamente o seu serviço. É aquele famoso marketing boca a boca, né, gente? Isso é fundamental, isso funciona demais. Conquistar preços melhores, superando as expectativas dos seus pacientes. Eu só conquisto, né, gente, preços melhores, superando as expectativas dos meus pacientes, né, exatamente assim. Então, se eu supero a expectativa do meu paciente, né, automaticamente eu conquisto preços melhores. Os pacientes começam a pagar. Por que ele começa a ver que o preço, gente, ele entende que o preço é importante. O preço é importante para qualquer coisa que você possa vender, principalmente para serviços. Mas quando você começa a vender um serviço que você supera a expectativa de entrega ao seu paciente, automaticamente na cabeça dele, o preço ele não é o primeiro da lista. Não é o primeiro item que ele vai selecionar para verificar se ele vai ou não para o seu consultório. Ele começa a pensar diferente. Ele começa a falar, opa, espera aí, o que aquele consultório entrega? Ele não entrega uma questão só de um preço alto. Ele entrega muito mais coisa. Gente, isso é fundamental. Até mesmo quando você entrega o orçamento lá para o seu paciente, como você entrega esse paciente, o orçamento para o seu paciente? A forma, o detalhe, né? Então, tem gente, pessoal, faz um rabisco e entrega para o paciente. Gente, observe, são detalhes pequenos que vão fazer muita diferença lá na frente. Né? Então, aprender, gente, fazer corretamente o preço. Isso evita você perder dinheiro, isso evita você não ter lucro. Fazer o preço correto, gente. Saber quanto você quer ter de retorno, fazer o preço correto. Né? E reter os clientes conquistados, gente, criando campanhas e pós-atendimentos. Porque a gente fala, criar campanhas para a gente conquistar novos pacientes é importante, tá, gente? É muito importante. Mas mais importante ainda é você já reter os pacientes que já estão lá. A gente tem conteúdo que a gente fala muito isso. Só para vocês terem uma ideia, gente, o custo para conquistar um novo paciente custa 5 vezes mais do que o custo para você reter um paciente que já está lá contigo. Então, reter os clientes, né, conquistados, né, criando campanhas de pós-atendimento é fundamental. E realizar, né, pesquisas para verificar a qualidade do serviço realizado, gente. Isso é uma coisa que a maioria dos consultórios não faz isso aí. Isso é necessário, gente. É fundamental você fazer pesquisa para verificar a qualidade do serviço que foi realizado. Nós temos aqui duas qualidades, gente, que é fundamentais também vocês entenderem. A primeira qualidade que a gente fala seria a qualidade, tá, gente? Que é a qualidade meio e a qualidade fim. Porque às vezes a qualidade meio, gente, às vezes a pessoa gosta muito do atendimento do doutor. Porém, a secretária é muito ruim. Ela entrega um serviço de baixíssima qualidade. Então, ou seja, isso pode prejudicar muito a imagem do consultório. Então, quando você começa a fazer uma pesquisa, você começa a identificar esses pontos aí. Né? Fazer uma pesquisa, né, gente? Né? Então, para conhecer melhor também o paciente. Então, um jeito é fazer a pesquisa para você verificar a qualidade aí dos seus, né, a qualidade do seu serviço realizado. Segundo, fazer uma pesquisa para conhecer melhor o paciente. Quantas vezes eu chego no consultório, eu pergunto, os seus pacientes são pacientes de qual classe média? E o cara olha para a minha cara e fala, não sei, Alexandre. Oi, gente, como que você não sabe? Como você quer combater o prejuízo do seu consultório? Como você quer combater a questão da precificação ruim do seu consultório? Se você não sabe quem está consumindo o seu serviço, que classe ele é, que classe ele pertence. É fundamental saber disso aí, né? Aprender os gatilhos mentais que ajudam a venda, gente. Então, quantos pacientes, né? Às vezes você aplica os gatilhos mentais, né? Para você vender melhor, gente. Tem gatilhos mentais para vender melhor, gente? Tem um gatilho, por exemplo, chamado reciprocidade. Né? Você dá alguma coisa para o paciente, ele se sente, a reciprocidade é um gatilho mental, gente, muito poderoso. Quando ele é utilizado da maneira certa, da maneira correta, dificilmente o paciente do outro lado não vai te fazer alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa vai lá e faz uma gentileza, né? E ele atrai outra gentileza. Então, às vezes, o dentista, o médico, né? Às vezes ele faz ali um orçamento, né? Geralmente não se cobra o orçamento. Então, ele faz lá o orçamento e automaticamente, né, gente, a forma que ele atende, né? Às vezes ele tem lá na gaveta dele, né? Tem uma amostra, então ali ele já dá aquela amostra para o paciente. Gente, isso encanta muitos pacientes. Então, isso é fundamental aqui
nessa entrega, né? Então, são gatilhos mentais que a gente ensina na fórmula. A fórmula trabalha muito com essa questão aqui dos gatilhos mentais, gente. Aprender, né? Como a gentileza pode ser a chave de sucesso para que as pessoas gostem mais de você. Que a gente fala, eu não sei lidar com pessoas, Alexandre. Tem hoje uma fórmula, tem hoje um método de eu melhorar essa questão? Tem. Né? Tem, gente, tem metodologias para você melhorar o jeito que você faz aí com os seus pacientes. Separar um orçamento, gente, para fazer o marketing, ele ajuda demais, né, também para você fazer a captação de novos pacientes e dos pacientes já conquistados, como eu estava comentando agora há pouco. Ter verba, gente, tem uma verba de marketing destinada para isso. Então tem que ter verba, Alexandre, tem que ter verba. A gente está usando muito agora o marketing digital, gente, para fazer isso aí. O marketing digital hoje é uma ferramenta poderosa, né? Eu vou trazer também aqui, a gente vai gravar um conteúdo sobre o marketing digital que eu quero trazer para vocês observarem como é poderoso, gente, a gente trabalhar aqui com a questão do marketing digital. Né? Aprender a separar as finanças do consultório das finanças pessoais. Isso a gente fala, é a primeira coisa que você tem que fazer. O que é finança? Você não pode misturar pagar a conta do supermercado com o dinheiro do consultório, gente. Pagar, às vezes, o combustível do carro com o dinheiro do consultório. Fazer uma viagem com o dinheiro do consultório. As coisas têm que ser separadas, até para você saber se o consultório, de fato, está dando resultado, está dando lucro ou não. Então, separar as duas contas. Ter um prolabore, gente. Ô, Alexandre, o que é prolabore? Prolabore, gente, é o dinheiro que você tira, né, do pagamento do seu serviço. Né? É como se fosse uma espécie de um salário, vamos chamar assim. Né? Então, como você é dono, você não tem salário, você tem prolabore. Então, essa é uma ideia. Ter dividendos. Alexandre, o que é dividendos? Faz no ano, verifica no ano quanto deu o lucro do consultório, pega um percentual do lucro e leva embora para você fazer, né, lá suas finanças pessoais. Então, a gente fala, né, quando o consultório está dando dinheiro, então a gente tem lá como fazer, quantos por cento tirar do consultório. Então, a gente dá essas dicas aí para vocês. E aprender, né, gente? Finanças para criar riqueza. Gente, fundamental. Como você combate, né, os inimigos lá do outro lado, né? Como você combate os inimigos do lucro? É aprender finanças, gente. Você aprende finanças, você começa a ter armas. A gente fala assim, a gente está dando aqui para vocês uma arma poderosa chamada, né, a fórmula, né, 3x+. Ela é uma arma, gente, que a gente dá, a gente ensina vocês a usar a arma, a gente ajuda vocês a calibrar, a fazer a calibração da arma. A gente fala que a fórmula 3x+, eu brinco, né, nos nossos treinamentos aqui, a gente fala que a fórmula 3x+, é quase uma mira laser, né? Porque a gente vai mirar realmente nos inimigos que têm que ser, né, eliminados dentro do seu negócio, né? Para você realmente ganhar muito mais dinheiro. E a fórmula 3x+, eu falo que é uma forma de se ganhar mais dinheiro, né? Em todo sentido. 3x+, amplificada, que a gente amplifica também aí para suas vidas, para a sua vida pessoal. Aprender a treinar os colaboradores, gente, e ter programas de incentivos. Gente, é fundamental você aprender, né, a treinar os seus. Ah, Alexandre, eu não sei treinar. A fórmula ensina você a treinar. Ela tem todo um conceito de como você treina, como você faz os treinamentos. Nosso treinamento, sabe como que ele chama, gente? Ele é um treinamento com base no coaching. Então, é como se você se transformasse num coach ali do seu funcionário, do seu parceiro, né, ali do seu sócio, né, para você poder realmente fazer, né, essas chaves virarem na cabeça deles e eles olharem para o resultado, buscar resultado o tempo todo. Então, isso a gente faz muito bem dentro da forma. Planejar o negócio, gente, acho que a palavra planejamento aqui não pode deixar de ser. Como eu estava falando agora há pouco, né, as grandes empresas, gente, ela trabalha com uma coisa chamada planejamento estratégico. Aqui a gente fala de planejamento de negócio, fazer um plano de negócio. Gente, sem um plano de negócio, você não combate o inimigo que tem que ser combatido. Sem um plano de negócio, você nem sabe de onde está vindo o inimigo. Sem um plano de negócio, é muito comum, às vezes, eu chegar para os consultórios, eu perguntar assim, quais são os seus principais concorrentes? Eles olham, não sei. Como que você não sabe? Você tem que saber quais são os seus principais concorrentes. Então, pergunta simples, gente, a gente faz aí, a pessoa não sabe. Então, para a gente finalizar, tá, gente, esse conteúdo, né, o passo a passo, né, para combater cada inimigo, gente, é você fazer o seguinte, né, é ter um plano de negócio, né, é investir no plano de negócio. E quando fala em plano de negócio, não pensa num negócio complexo, é um negócio simples, né, é fazer uma análise de mercado, é você fazer o que a gente chama de análise SWOT, né,
que aí muitas vezes a gente, análise SWOT, o que é análise SWOT? É você verificar, fazer um quadro simples mesmo, tá, gente? Quais são as suas principais forças do seu consultório? O que você é bom? O que você fala, pô, Alexandre, eu bato no peito que eu sou bom. Minha especialidade, eu tenho uma equipe de primeira, o que você é bom? Isso é tudo lá interno, né? O que você é bom, né? O que você entrega muito melhor. Quais são as fraquezas do seu consultório? O que você é fraco? Só tenho fraqueza lá da desorganização financeira, eu misturo as contas pessoais com as contas do consultório. Eu tenho uma fraqueza lá da minha secretária, porque a secretária não tem um atendimento de qualidade. Eu tenho uma fraqueza lá do meu sócio, porque o meu sócio ele atrasa os atendimentos. Então, eu tenho uma fraqueza, né, lá de uma parceria que eu fiz, que às vezes a pessoa deixa muito a desejar. Então, isso são fraquezas, gente, tem que ser colocados no papel. Aí você coloca quais são as suas oportunidades. Quais são as oportunidades do seu consultório prosperar? Daí você coloca lá todas as suas oportunidades. Né? Então, tem oportunidade de você crescer no mercado, tem oportunidade de você colocar um serviço novo, tem oportunidade de você pegar todos os pacientes que já estão lá contigo, e você investir nesses pacientes para que eles possam comprar outros serviços. Então, você tem a oportunidade de fazer com que esses pacientes que já estão lá, eles possam ser os seus vendedores lá fora do seu serviço. Depois você pode até atribuir um desconto para eles. E quais são as ameaças? O que ameaça o seu bom resultado? Quais são as ameaças? A gente falou todas as ameaças aqui, os inimigos, né? São ameaças. Então, quais são as principais ameaças? E vamos combater. E aí você coloca o quê? Você coloca estratégia para cada coisa. Tudo isso que eu falei, você vai ter uma estratégia. Você vai ter uma estratégia para melhorar a sua força. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Que nem academia, né, gente? Ele vai para uma academia, o que a gente faz? A gente vai lá treinar na academia para poder estar sempre melhorando, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. A fraqueza. Vamos também ter estratégia de diminuir as fraquezas. Vamos ter estratégia de aproveitar as oportunidades. Vamos ter estratégias para reduzir as ameaças. Como eu faço isso, Alexandre? Você pode criar o que a gente chama de um mapa de indicadores e objetivos. Esse mapa de indicadores, eles precisam estar direcionados em 4 pilares básicos, tá, gente? Primeiro pilar, que a gente fala, financeiro. Você tem que ter indicadores financeiros dentro do consultório com metas e objetivos. Tem que ter metas de indicadores de clientes. Então, como clientes pacientes, como você conquista novos pacientes, como você encanta os pacientes, como que você faz uma avaliação lá do seu paciente, você coloca lá, a avaliação dos meus pacientes, meus serviços meio e serviços fim, eu tenho que ter aqui uma nota 8,5. Então, você cria uma metodologia para isso. Processo, como você cria os processos. Eu vou só repetir uma palavra que eu falei, como eu consigo transformar o meu negócio lá na frente de uma franquia. Por que isso, Alexandre? Porque se você começar a pensar no seu negócio como franquia, automaticamente você cria processo. Você modela processo. E como você lida com as pessoas? Como você faz com que todas as pessoas do time estejam alinhadas para você fazer realmente a coisa acontecer? Isso é muito importante. E depois, vocês vão usar para cada indicador que vocês forem fazer, gente. Eu gosto de usar sempre uma palavra aqui chamada SMART. O SMART é um sistema que ele ajuda muito a você criar indicadores. Então, eu vou aqui novamente, falar aqui, eu vou pegar agora, novamente, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar como funciona o SMART, tá, gente? Porque eu acho muito importante passar isso para vocês, tá? Então, deixa aqui, eu vim aqui para compartilhar minha tela. Então, nós estamos quase chegando no final aqui, tá, pessoal? Então, nós vamos falar agora de como fazer isso aí, acontecer aí, como criar cada indicador, qual o passo a passo, Então, aqui nós estamos dando passo a passo, já falei, então, aqui da questão de ter um plano, aqui ter a proposta, realizar um plano de negócio simples, Então, nós falamos, então, que os indicadores têm que ter aí os 4 pilares, eu falei que são as finanças, os clientes, os processos e as pessoas. E agora você vai ter que fazer aqui o planejamento dessas metas juntamente com a sua equipe. Eu falo juntamente com a equipe, viu, gente? Porque eu acho que a equipe ajuda demais nesse sentido aí também, tá? Então, por isso que eu falo, fazer aqui junto com a equipe é fundamental, Primeiro, então o sistema SMART, como ele funciona? E quando você vai criar um indicador, gente, o que tem que ter um indicador quando você criar um indicador para o seu consultório? Primeiro, você tem que pensar na palavra do SMART. O que vem ser a palavra SMART? O S, tá, gente? Aqui, fazendo já a tradução do specific,
que é especificar, né? Então, você tem que descrever exatamente o que você deseja alcançar. E essa descrição tem que ser uma descrição boa, tá, gente? Tem que ser uma descrição que você entenda o que quer dizer aquela meta, né? O que aquela meta traduz, né? Ah, Alexandre, eu estou fazendo uma meta lá de aumentar pacientes do meu consultório. Boa, né? Então, você vai escrever, aumentar pacientes do seu consultório. Então, especificar, né? Aí, quanto você quer aumentar, de que forma você quer aumentar e por que isso é importante para o seu consultório, né? Aí você vai mensurar, né, esse seu desejo. Porque se você mensurar, né, medir, né, mensurar o que você deseja, você vai saber o quanto de pacientes você quer de fato conquistar. Você quer conquistar por mês 10, 20, 30 novos pacientes? Chutando os números aqui, você tem que especificar, você tem que medir, né, o quanto pacientes vão fazer realmente, né, aí a coisa acontecer, vai melhorar o resultado do seu consultório, tá? Então, estou pegando aqui no aumento como exemplo, né? Atingível. Aumentar 30 pacientes por mês no meu consultório é factível? É possível? É desafiador? Gente, não podemos confundir a palavra desafio com impossível, tá? Porque tem muita gente que coloca, eu quero 300. Não, impossível. Você tem verba de marketing para isso? Ah, não tenho. Então, não vai conseguir. Então, primeiro você tem que saber se é atingível ou não. Então, tá lá da letra A do Smart. Relevante, né, gente? Trazer valor para o consultório. Eu falei para vocês que a Einstein já falava isso, tá, gente? Mais do que o sucesso é valor. Mais que o sucesso é valor, gente. Põe isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Mais que valor, né, é a gente trazer a questão, né, que sucesso é trazer valor, gente. Porque quando a gente traz valor, você começa a realmente trazer relevância para o negócio. Isso é fundamental, gente, né? E nós temos tudo, gente. Tem que ter o tempo. Enquanto eu trago 30 pacientes novos. Então, por mês, por ano, né, por semestre, por bimestre, isso tem que ser. E todo momento, gente, tem que olhar para isso e ver se isso realmente está batendo ou não. E se não está batendo, nós colocamos a proposta como equipe de trazer 30 pacientes novos. Ok. Aí chegou no final do mês, quantos pacientes nós trouxemos de fato? Quantos pacientes nós conquistamos de fato? Então, isso, gente, tem que fazer todos os meses. A gente fez uma meta de 30, conquistamos 12. Pô, está muito longe da meta. Mas por que não aconteceu? Porque não investiu no marketing? A estratégia não foi adequada? Né? Quando você fez lá o marketing digital, você errou, né, na distribuição do conteúdo do marketing digital? O que está faltando? Está faltando mostrar mais autoridade, né, nos seus vídeos para poder, lá no marketing digital, você passar realmente, né, a questão da autoridade, para criar audiência, para essas pessoas virem realmente consumir seu serviço. Né? Então, esses são pontos, gente, cruciais. Qual que é o meio de comunicação que você está utilizando? Né? Como que você está fazendo isso aí? Será que a meta, né, aí do segundo mês, veio 12 novamente, será que a meta que você colocou não está muito alta pela verba que você colocou? Então, tudo isso tem que ser mensurado mês a mês, tá, gente? Eu gosto muito de metas mensais. Eu gosto, na verdade, eu gosto de metas anuais e depois eu gosto de granular as metas. Aí eu faço uma meta anual e depois eu vou trazendo as metas para o mês e para o dia. Gente, isso é importante. Tá, Alexandre, se é 30 pacientes por mês, eu tenho que conquistar um paciente novo por dia. Então, se chegou na primeira semana, você, opa, peraí, eu conquistei somente um. Opa, isso é ruim, né? Então, isso são contas que você tem que começar a fazer. Pô, se eu estou conquistando um paciente por 2 pacientes por semana, com 4 semanas, nós vamos conquistar 8 pacientes. Ou seja, minha meta vai ficar muito longe. Então, peraí, o que eu tenho que fazer na segunda semana para melhorar a minha campanha, para realmente eu trazer mais pacientes? Então, o que eu estou fazendo errado? Então, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, tá, gente? Isso eu falei de uma única meta, tá, gente? Temos metas, por exemplo, lá de treinamento da equipe. Então, ou seja, especificar por que eu preciso treinar a equipe, no que eu preciso treinar a equipe. Então, vamos imaginar que eu quero treinar a equipe para encantar os meus pacientes. Então, eu tenho que especificar que tipo de treinamento que é esse, né? Quanto vai, né, custar esse treinamento em tempo e quanto esse treinamento vai custar em dinheiro, porque às vezes eu vou ter que pagar um treinamento fora para os meus funcionários, né, para os meus parceiros, para os meus, né, enfim, né, sócios e tal. Então, ou seja, tem que medir, né? Ou seja, a meta é desafiadora.
né? Se eu treinar todos os meus colaboradores, né, torna realmente o meu consultório muito mais rentável. Gente, tenho que ver se isso é uma meta, é um desafio para a equipe toda, né? É relevante? Sim, porque se eu treinar os meus colaboradores e se eu fizer realmente o encantamento dos meus pacientes da maneira correta, do jeito certo, automaticamente eu vou trazer o quê? Eu vou trazer valor para o consultório. E o tempo? Em quanto tempo eu quero treinar meus pacientes? E qual momento que eu vou parar o consultório para treinar os pacientes? Vou fazer isso no sábado? Vou fazer isso um dia à noite? Né? Vou fazer isso durante o expediente ali do consultório? Né? Como que nós vamos fazer isso aí? De que maneira nós vamos fazer? Isso tem que ser. Eu faço um treinamento por ano, Alexandre. É pouco? É pouco. Tem que treinar mais a equipe. Então, tudo isso, gente, vai colocando os indicadores para que você possa criar o hábito aí de combater, né, todos os inimigos aí do seu consultório. Então, gente, eu espero, né, que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tenha colaborado aí com vocês de uma forma gigante, né, que vocês possam né, aprender. Estamos abertos. Pode fazer os comentários lá no nosso canal, né, que a gente vai responder vocês lá no nosso canal e com o intuito de ajudar. Gente, nós estamos entregando para vocês uma arma poderosíssima, né, que é a fórmula 3x mais amplificada. Ela trabalha tudo isso que eu falei para vocês, né, de uma maneira adequada, estratégia por estratégia, ponto a ponto. Ela não deixa escapar nenhum ponto, porque nós sabemos que fazer resultado, eu não posso olhar somente por uma variável. Para fazer resultado, eu tenho que atacar todas as variáveis possíveis. E nós sabemos disso. E nós sabemos como fazer isso. A nossa equipe está aqui para te ajudar. E por isso que nós estamos gravando conteúdos, nós estamos aliados a vocês. Nós queremos, gente, trazer algo que não tem no mercado, né? A gente quer ajudar suas finanças a crescerem, a gente quer tornar vocês, né, muito mais independentes financeiramente do consultório, porque a gente sabe que não é fácil, né, a vida do profissional da saúde. Não é fácil o quanto tempo vocês estudam e o quanto vocês se dedicam para o trabalho de vocês, e às vezes a gente sabe a dificuldade que se tem dentro do consultório, trabalhando mais de 12 horas, tendo muitas das vezes, né, aquela dor quando sai, por exemplo, deixa o consultório para tirar férias e saber que o consultório fica parado, né? Isso é uma questão que a gente fala muito da questão da marca, né? É por isso que é bom você constituir dentro do consultório, não simplesmente o seu nome, né? Mas sim uma marca para o consultório. isso é um tema aí para os próximos. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo conteúdo. Mão na massa comigo aqui, Alexandre Cacossi. Obrigadão.